Agora é Flamengo e a informação de hoje é a seguinte: Gabigol fez o treino completo. A chance de estar à disposição para o Fla-Flu é de 99,9%. Só que aí, ô Djalminha, a gente sabe onde ele tem ficado na maior parte dos jogos, né? Porque o Pedro do outro lado não está deixando brecha, não está deixando espaço. Para você, existe a possibilidade de voltando, treinando bem? Não digo nem só para esse Fla-Flu, tá? Porque aí, conhecendo o Tite, a gente vai descartar essa possibilidade. Mas de se abrir, em algum momento, uma disputa por posição no ataque do Flamengo? Dani, a realidade hoje, né? O Gabigol é um dos maiores ídolos do Flamengo, mas a realidade hoje, o Gabigol ele é reserva do Flamengo hoje. Eu acho que ele tem todas as condições de voltar a ser titular, brigar pela posição, tem potencial para isso, mas hoje ele é a reserva do Pedro, né? Eles estão brigando pela posição e o Pedro tem a preferência do Tite no momento, mas assim, o Gabigol, pelo histórico que ele tem dentro do clube, pelo tudo que já fez, pela sua dedicação, vem treinando com muita vontade, se apresentou antes do dia que tinha que se apresentar, antecipou suas férias. Ele está querendo, agora, só jogando que ele vai conseguir recuperar seu espaço, que hoje ele é do Pedro. Então, assim, lutar, treinar, quando tiver oportunidade nos jogos, demonstrar para recuperar a posição. O Pascoal estava observando aqui a imagem, né? A parte dele parece que ele está fazendo do ponto de vista de manter a forma, de estar dedicado, de estar nos treinos, Pascoal. Mas tem também a questão de tática de jogo, né? De opção do treinador. Para mim é um aspecto muito mais abrangente do que só voltar ao futebol. Recuperar a ação dele para o futebol, de voltar para o time do Flamengo. Tem um caso da renovação de contrato, que aí a gente vê o Braz dizer, daqui a pouco a gente resolve, ou pelo sim ou pelo não. Mas pelo menos até julho ele está ali, está brigando pela posição. Eu já disse isso para vocês aqui, vou repetir. Hoje quem tem a faca e o queijo na mão é o Gabigol. Hoje. Porque o contrato dele vai só até o fim do ano, e no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, ou então não assinar o contrato com o Flamengo e ir até o fim do ano e o passe ser dele. Então, hoje, quem tem a faca e o queijo na mão é o Gabigol. Ele vai decidir o que ele quer na carreira dele. Se é continuar no Flamengo, para ficar no banco de reservas, porque pela situação e pela indicação do Tite, ele é um reserva, como o Bruno também é reserva, sim, como alguns outros também são reservas, e a gente tem que entender porque é a decisão do técnico. O jogador de futebol é a única profissão no mundo que ganha para treinar. Quem decide se vai jogar ou não é o técnico. É verdade. Então, todos nós, como jornalistas, nós trabalhamos assim, a gente, cada um tem um jeito, né? Eu vejo tudo que eu posso, o Jean lê tudo que pode, vê tudo que pode, a gente é interessado em ver os acontecimentos, o que está acontecendo, a gente passa a noite vendo o jogo, porque você não viu o jogo aqui, passa a manhã vendo outro jogo que você não viu, então, isso tudo passa, porque você tem que estar, quando você perguntar, a gente tem que saber o que aconteceu. Sim. Perfeito? E jogador de futebol é a mesma coisa, né? Ele está lá. O treinador escala, ele ganha para treinar. Quem vai jogar ou não, quem determina é o técnico. Esse é um ponto. Segundo ponto, ele tem tudo na mão dele para ficar ou não no Flamengo. A decisão é dele. Não está mais, a decisão não é mais do Flamengo. Só se o Flamengo disser, não quero mais. Aí a decisão é do Flamengo. Mas por enquanto essa não é a decisão, nem pelo sim, nem pelo não. O Gabigol está a cavalheiro para decidir qual será o futuro dele no fim desse ano. Ponto. Ficar no banco, jogar, a gente tem visto que ele não, com o Tite especialmente, ele não tem chutado o copinho, não tem dado bico e microfone, ele não tem saído de campo reclamando, esbravejando com... achei que aquela atitude dele pergunta para o Pedro se ele quer que eu entre e bata o pênalti, achei, sabe, deselegante. Aquilo é deselegante. Né? Porque você está forçando uma barra, não deveria ter feito. Então, existem coisas que a gente tem que analisar o comportamento para chegar numa situação. Hoje ele é banco no Flamengo. Ele tem bola para jogar nos outros 19 do futebol brasileiro? Acho que o 19 eu estaria exagerando, mas nos 18 sim.
Entendeu? 19 não, mas em 18 sim. Eu vou te confessar que eu gosto de jogador com vontade. Claro que assim, tem um jogador ali, não é uma decisão dele se ele vai entrar em campo para bater um pênalti ou não. Não sei, o Djalma pode até falar melhor do que a gente sobre isso. Agora, eu também já vi muito jogador sentar em cima de salário, sentar em cima de idolatria e ficar ali recebendo seu salário. Se ele tá realmente, eu nem acho isso, mas se ele tá realmente com a faca e o queijo na mão, como diz o Pascoal, ele está mostrando que ele está com vontade de jogar. Vontade ele sempre teve. Profissional ele sempre foi. Desde menino no Santos com 16 anos. A gente pensa que o Gabigol é veterano. Ele entrou no time profissional do Santos com 16 anos. Sim, começou então a gente vê há muito tempo o Gabriel jogar futebol. Hoje ele tem 25? Não sei, 26, tem que checar. 25 no máximo? 27. Acho que tem 27. 27. Olha quanto tempo a gente vê o Gabriel jogar. 11 anos que a gente vê o Gabriel jogar. Vê a longevidade dele, né? E 27. Longevidade na primeira linha do futebol brasileiro. Ele saiu, não deu certo e tal. Isso pode acontecer com qualquer uma adaptação. A gente sabe que cada um tem a sua. Mas vou dizer para você, o Gabigol é um baita jogador. Ele não é um jogador comum, ele é um baita jogador. Teria muitas possibilidades em muitos clubes brasileiros. E ele vai decidir onde que ele quer jogar. Se ele quiser ficar no Flamengo, ele topa a parada com o Flamengo. Se ele quiser ficar. Se ele não quiser, ele já vai buscar um outro caminho no futebol. E vai ter muita gente. Vai ter muita gente interessada, hein? Eu acho que tem duas questões do Gabigol. Uma é relacionada ao time e a outra é relacionada ao clube. Na relação com o time, é o que o Pascoal e o Djalma falaram. Assim, ele por melhor jogador que ele seja, hoje ele é um reserva do Pedro, porque o treinador, que é um treinador grande, é um treinador com tamanho para dizer, Gabigol, você é reserva, prefere o Pedro. E já tinha mostrado isso com a própria convocação da seleção brasileira. Então, é claro, e é normal que um jogador do tamanho dele, da importância dele, da qualidade dele, se incomode com o fato de não ser titular onde quer que seja, mesmo no todo poderoso e estrelado Flamengo. Né? Porque é um time muito forte, é um time onde estrelas ficam no banco, jogadores que seriam titulares em qualquer outra equipe do futebol brasileiro no Flamengo são reservas, mas isso durante muito tempo não atingiu o Gabigol. Seja pela qualidade que ele tinha, seja pelo tamanho que ele adquiriu no clube. E aí não podia ser. Ser titular pela idolatria, ser titular por serviços prestados, não pode. Sim, concordo. Ele tem que ser titular porque ele joga mais do que a outra opção do técnico. Podemos entrar na velha discussão, se pode jogar ou pode não jogar com o Pedro. Pelo que o Tite bota em campo, já ficou claro que não é a melhor opção para o modelo de jogo que ele quer implementar. Que já implementou. É isso, Dani. Acho que tudo isso, isso que você falou agora, o que eu falei, isso são fatos. São fatos que não vão mudar assim rapidamente. Agora, no futebol as coisas mudam por inúmeros fatores, né? Pode ser uma ausência do titular por outros motivos, aí você entra e ganha a posição com atuações absurdas. Pode ser uma necessidade que faz com que esse jogador, de repente, jogue de uma maneira que o técnico inicialmente não imaginava e, a partir dali, ele ganha um espaço que não era um espaço planejado. O Pedro é um jogador que eu acho que deve estar no radar também do Dorival. E aí nós estamos falando, atenção, nós estamos falando de 1/4 quase do Campeonato Brasileiro. Se a gente falar de seleção que vai disputar a Copa América. 1/4 do Campeonato Brasileiro, se o Pedro fosse para a seleção, o Gabigol teria garantido para jogar. Além do fato de que a gente sabe que o calendário insano aqui não dá para todo mundo jogar o tempo todo. Então é claro que o Gabigol, ficando no Flamengo, vai jogar muito. Se vai ser o titular nos principais jogos ou tal, isso não dá para saber e hoje a resposta mais provável é não. E aí entra o segundo ponto, que é a relação dele com o clube. Assim, é o que ele quer, o quanto ele estaria satisfeito ou não. É claro que para o Flamengo seria melhor renovar o contrato do Gabigol, independentemente Até para você não gerar concorrência, né? Isso pensando que a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato com outro clube qualquer. E outra coisa, né, Dani? Imagina o Flamengo vai vender para o mercado interno. Então, a gente não está falando de um jogador de 35 anos. A gente está falando de um jogador de 27 anos de idade. Então, é óbvio que para o Flamengo é melhor renovar o contrato, nem que seja para negociá-lo. Porque a negociação, não acredito que clubes da Europa hoje tenham um grande interesse no Gabigol, porque ele teve passagens frustradas por lá, uma passagem, mas por vários clubes e frustradas por lá.
com técnicos diferentes, isso tira um pouco realmente o interesse. Já é um cara de 27 anos que não é a idade que os jogadores sul-americanos costumam ir para a Europa, mas hoje existem tantos outros mercados, onde você pode também ganhar um dinheiro, que é óbvio que para o Flamengo era melhor ter esse cara sob contrato e dizer, tudo bem, você quer ir embora? Vamos lá, vamos negociar, vamos procurar um destino, mas o Flamengo pode ganhar um dinheiro na negociação do Gabigol. Se chegar julho, o Flamengo não vai ganhar nada e isso acho que não é positivo para o clube. Mas aí eu entendo o fato do que o Pascoal está falando. A tal da faca e o queijo na mão para a renovação de contrato. Nesse sentido, é o Gabigol quem vai decidir se ele quer ou não renovar. Só acho que pelo tamanho do Flamengo, pela grana que o Flamengo tem hoje, pelo tamanho do seu treinador, não vai ter barganha de espaço no time para que eu assine uma renovação. Eu não vejo isso não vai existir. Não, para mim é o contrário, Djalma. Para mim a decisão passa em compreender que a fase no Flamengo hoje é outra, existe ali uma renovação de elenco e de time, que, né, se a gente pegar 2019, tem pouquíssimos remanescentes. Então, eu acho que a compreensão dele vai ter que ser maior se ele quiser ficar no Flamengo. Dani, assim, quando o Pascoal fala que ele tem a faca e o queijo na mão, eu entendo perfeitamente, porque ele está terminando o seu contrato e tem a possibilidade de ficar livre. Mas mesmo com essa faca e o queijo na mão, eu acredito, né, não é uma certeza também, mas eu acredito que o objetivo maior dele seja a titularidade do Flamengo. Ele quer voltar essa titularidade até para que ele possa, numa renovação, pleitear não só tudo o que ele fez, né, porque isso é claro, mas também o que ele vem fazendo, o que ele pode fazer ainda pelo clube. Então, assim, ele está numa situação confortável de repente, escolher se ele quiser ir para outro lugar. Mas eu acredito que o maior objetivo dele é recuperar essa posição no Flamengo e ser titular, porque é um lugar onde ele é ídolo, ele se sente bem, está à vontade, recebe muito bem. Então, assim, às vezes não tem essa vontade de mudar apenas pelo lado financeiro. Ele está feliz num clube vencedor, que vive um grande momento, o Flamengo. Então, acredito que o objetivo dele é recuperar essa posição para aí sim brigar por mais um grande contrato, que aí é direito seu, normal, faz parte do trabalho. Só que quando chegar esse momento, né, Pascoal, que ele pode ter a sequência, se o Pedro não tiver, tem todo um contexto de se acontecer ou não. Já vai ter passado esse período, porque a Copa América, se eu não me engano, começa 10 de julho, não é isso? Isso. Então, finalzinho de junho ali, meio de junho, deve se apresentar quem vai à seleção. Vai estar muito em cima dessa renovação. Tudo, assim, é tudo detalhe que quando fica na parte final de contrato para o jogador, a parte final do contrato, a lei que abrange esse aspecto dos 6 meses antes do fim do contrato, que pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, essa é uma lei que pressiona o clube a fazer uma negociação. E a negociação, muitas vezes, nem está nas mãos do clube. O clube tem que fazer uma proposta muito acima do que gostaria, ou então uma proposta, aquela que possa atingir um nível que o jogador gostaria. O Gabriel hoje, se eu estiver muito enganado, ele é um dos maiores salários do Flamengo. Se não for o maior, ele é um dos maiores salários. Não é mais o maior, não. Tem uns 2 ou 3 maiores que o dele, mas não chega a ser pouco dinheiro, não, Pascoal. Não. Eu nem vou discutir esse assunto. Como você disse, eu não faço conta com o dinheiro dos outros, né? Não dá para a gente fazer conta com o dinheiro dos outros. Então, fica muito mais na mão dele, das pretensões, do que ele imagina, dele ter 27 anos, dele já ter essa identificação. Então, acho muito que fica para ele resolver. Sim. Fica para ele resolver. Aquela manifestação do presidente do Flamengo, eu não falei, não discuti com ninguém, não sei o que aconteceu, eu não tenho essa conversa do Gabigol com o dirigente do Flamengo, eu não sei, o Gabigol é uma conversa que eu vou resolver, não chegou a mim isso, sabe? Isso vai deixando, então, o jogador olha e fala assim, estão querendo? Aí vem o Brasil e fala, não, eu pelo sim ou pelo não, eu vou resolver isso aí. Então, o jogador fica, pera um pouquinho, eles estão querendo ou não? Sabe? De que forma isso vai ser feito? Então, sempre tenho, eu sempre tenho um pé atrás a respeito dessa situação. O Gabriel adora o Flamengo, é ídolo do Flamengo, mas eu tenho um pé atrás com isso.
A diretoria não quer externar o assunto, mas acaba fazendo isso, respondendo de uma maneira que não é boa para o jogador, né? A gente pode falar mais disso aqui na sequência essa semana. Vamos falar muito de Fla-Flu. Djalminha, pode voltar amanhã, viu, querida? A gente divide o camarote aí. Você é sempre bem-vindo por aqui. Jean Oddi também. Vocês, por favor, sua cadeira da diretoria já está puxada para o lado de cá, caso essa esteja ocupada. Bom dia, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual hora você está vendo o vídeo. Peço desculpa pelo óculos. Infelizmente, contraí um pouco conjuntivite, né? Isso fica bem incômodo, né? Para a vista e tudo mais, mas vamos que vamos, né? Temos informações aqui importantes. O Flamengo, o próprio jornalista Vene Casagrande, mas quem trouxe a primeira mão foi o Júlio Miguel Neto, né? Que lá trabalha com o Paparazzo Rubro-Negro. Trouxe que o Flamengo negocia a contratação do atacante Antony, do Manchester United, atualmente. Lembrando que ele não está vivendo um bom momento na Europa. Está jogando muito pouco, está sendo muito pouco aproveitado e tem até desvalorizado a questão do atleta, né? E com isso o Flamengo entra na parada aí para tentar a contratação dele, tá bom? Lembrando, se ele vir agora, seria para o meio do ano, já que não tem nenhuma janela aberta, né? Janela internacional. Vai ter agora do dia 1º de abril ao dia 16 de abril aquela janela só para os estaduais, que abre essa brecha que o Flamengo pode contratar. Pode até aproveitar alguns jogadores de Nova Iguaçu, né? Tem jogadores de qualidade. E o Flamengo pode ficar até de olho em alguns jogadores do Nova Iguaçu, que seria muito importante, até para reforçar o time já para questão da Copa América, que a gente vai perder muitos titulares aí para a Copa América com a convocação. Tivemos agora o Fabrício Bruno, né? Convocado. Ailton Lucas, aí tem o De La Cruz, Arrascaeta, Varela, Matiazinho, solo do Uruguai, Pulgar do Chile, Rossi da Argentina. Vai ser, bem dizer, um time inteiro aí convocado para as seleções. E o Flamengo tem que reforçar agora, aproveitar essas janelas que vai ter, agora de abril, né, para os estaduais, e também é do meio do ano, para poder reforçar bastante o elenco, deixar o elenco à altura para poder disputar o Brasileirão, já que vai ser 9 rodadas aí de ausência dos titulares por causa das convocações para a Copa América. Para o Flamengo não ser prejudicado, tem que ter um time à altura, né? Um time reserva aí muito forte para poder conseguir brigar de igual com os outros que também estão disputando, né? O Brasileirão. E o radar e o Flamengo está interessado no Antony. Estava até na Copa, né? Com o próprio Tite. O Tite já conhece o jogador, gosta muito dele. E embora não tenha vivendo um bom momento na Europa, lembrando que caso mais preciso disso, a gente tem o próprio Everton Cebolinha, que foi para Portugal, lá para o Benfica. Assim que chegou, arrebentou, depois deu uma queda e ficou, bem dizer, encostado, né? Não estava sendo aproveitado. Aí voltou para o Flamengo, também não viveu um bom momento. O Tite conseguiu ressuscitar o seu futebol, né? Conseguiu trazer de volta a essência do Everton Cebolinha. E eu creio que ele vindo para o Flamengo, o Tite vai conseguir resgatar seu futebol. Lembrando que ele é um atacante de apenas 26 anos, 25 anos. É novo ainda, tem muita coisa para queimar ainda, né? Muita lenha para queimar. Tem muito para render ainda e o Flamengo seria muito bom. Já que hoje a gente só tem o Pedro e o Gabigol, né, como atacante mesmo oficiais, tirando o Bruno Henrique, que é mais um ponta, e o Cebolinha também, que é outro ponta. Mas de ofício mesmo a gente só tem o próprio Gabigol e o Pedro, né? E seria um bom reforço aí pro Flamengo. Eu espero que o Gabigol também volte aos trilhos. Lembrando que ele já voltou a treinar, né? Próprio, vocês viram aí. Já tá treinando junto com o elenco, já se reentregou ao elenco. E vai estar à disposição aí para o Fla-Flu. Espero que ele possa também entrar. Eu não sei se o Tite vai querer também. A gente sabe que é um jogo muito importante. Não pode vacilar agora, tem que entrar com foco total. Eu creio que ele vai repetir o mesmo tempo que enfrentou o Fluminense no jogo passado, ganhando 2-0. Mas possa ser que no segundo tempo ele entre com o Bruno Henrique e o próprio Gabigol, até para dar a oportunidade, né, da rodagem para ele que não está vivendo um bom momento, e para tentar redecriar a confiança do jogador, e tanto com a torcida também como com os companheiros. Precisa muito do Gabigol. Eu creio que ele possa dar a oportunidade aí para o time, tá bom? Temos outras informações aqui também importantes, que acabou de sair. Teve a questão do Wesley, né, que o Flamengo está resolvendo, ficou nas mãos do Tite para poder resolver essa questão da disciplina dele em relação ao empresário que agrediu e tudo mais. O Flamengo, a princípio, está apurando os fatos para saber realmente o que foi que aconteceu de verdade, para poder tomar alguma atitude referente a isso. Mas, a princípio, a diretoria deixou nas mãos do Tite tomar providência em relação a isso. Lembrando que hoje a gente não tem reserva, só tem o Wesley e o Varela, não tem outro reserva, né? Já que vendeu o Mateuzinho, e só conta com 2 laterais na direita e 2 laterais na esquerda. Esse foi o desejo do Tite, até falou isso várias vezes em várias coletivas,
que só quer contar com 2 jogadores por cada posição e com isso, né, tem um pouco de dificuldade em relação a isso, principalmente quando tiver a Copa América, já que vai Matias Vinas e o próprio Elton Lucas, para quem vai substituir na esquerda, já que os dois vão convocados para a Copa América, né? Essa é uma grande dor de cabeça aí que o Tite vai ter. E até agora na convocação dos amistosos, a gente sabe se o Matias ainda vai ser convocado. Eu nem olhei ainda a lista do Uruguai, mas eu creio que sim, né? Que é ele e o Piquerez, do Palmeiras, que geralmente é convocado. E na direita o Varela, só ficaria o Wesley. Caso o Wesley seja punido, o Flamengo vai ficar também sem lateral direito. Outra dor de cabeça aí pro Tite tentar resolver, tá bom? Tivemos aí até o Rodrigo Bueno, né, no programa da ESPN, no F90, ele falando que atualmente o meio campo do Flamengo é o melhor meio campo da América Latina, eu concordo com ele, tá bom? Dela Cruz e Arrascaeta é um espetáculo no meio campo, junto com o Pulgar ali, o sistema se completa entre si. E na minha opinião muito forte. Lá tem o Inter de Miami, né, que tem o Messi e tudo mais, mas só tem o Messi, assim, como qualidade, né? No Flamengo não, você tem o Arrascaeta, embora não, vamos ser bem sinceros, a questão do patamar tá muito longe do Messi, mas a questão de qualidade tá muito nivelado, né? Com questão de qualidade técnica e tudo mais, o Arrascaeta e o Dela Cruz é surreal, né? Aqueles 3 ali, junto com o Pulgar, né? No meio campo, é surreal o time do Flamengo, com esses 3 em campo. A criatividade, cada lance que acontece, não tem nem o que falar, né? Pode sair qualquer coisa ali dos dois ali construindo a jogada. O Pulgar também, qualidade muito boa, de passe, visão, tudo mais. E é uma completa ali os 3 junto. O pilar ali do Flamengo é esses 3, tá bom? Temos também um dados aqui interessante, que o Everton Cebolinha lidera os acertos de dribles e chances criadas para o Flamengo do Tite, né? Tá voando, o Tite conseguiu, como eu até falei no começo, o Tite conseguiu resgatar o futebol do Everton Cebolinha. Hoje distorce, né? Destoa dos demais, questão de aproveitamento, dribles e tudo mais. O Everton Cebolinha, o Tite conseguiu resgatar o futebol dele, né? Aquele do Grêmio, aquele da própria Seleção Brasileira da Copa América. Hoje tá voando o Everton Cebolinha. A gente espera que também consiga resgatar o futebol do Bruno Henrique, que assim voltou, mas deu aquela subida legal com o próprio Jorge Sampaoli, só que depois deu aquela queda, né? Ficou um pouquinho assim na reserva e tudo mais, deu pouca queda, mas tá tentando, né? Tá voltando aos poucos, tá tentando. E a gente espera também que ele volte o futebol do Bruno Henrique, que é muito decisivo, né? Bruno Henrique em alta, Luiz Araújo em alta e o próprio Cebolinha em alta, esses 3 pontas aí, o Flamengo vai fazer muita diferença, né, pro Flamengo. Mas coloca os comentários, tá certo? Lembrando que o Flamengo treina hoje pela manhã, treina hoje à tarde, treinamento forte aí para enfrentar o Fluminense no final de semana. E a gente espera que o Flamengo faça um bom jogo, entre com o mesmo sangue nos olhos que entrou no primeiro jogo, para poder carimbar esse passaporte aí para a final, tá bom? Se você gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais SPN Brasil, o link vai estar na descrição, também se puder compartilhar eu agradeço. Valeu.